Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de HTML. O que é HTML? Segundo a W3C, HTML é a linguagem principal da web para criar conteúdo para todos usarem em qualquer lugar. E segundo o site do Mozilla, HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação utilizada para dizer ao navegador como estruturar a página web que você visita. A página pode ser tanto complicada como simples, quanto o desenvolvedor web desejar que seja. Essa segunda explicação talvez seja mais precisa para ter uma ideia do que seja o HTML, que basicamente é a linguagem que o site explica ao navegador como ele deve mostrar na tela cada elemento da página que você abriu. Tudo isso baseado em como a pessoa que criou o site quer que você veja as informações. A gente não deve considerar o HTML como uma linguagem de programação, pois ele serve apenas para fazer marcações de conteúdos, ser informativo, ele não possui lógica de programação. Imagine que a pessoa que vai desenvolver o site quer que você veja primeiro, ao abrir a página, o logotipo. Logo abaixo do logotipo, um título grande do site e mais abaixo um texto explicando alguma coisa. Tudo isso só é possível porque o navegador ele consegue entender como cada parte do conteúdo do site deve ser. Ele consegue diferenciar uma imagem de um título, um texto corrido, vídeos, links e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha como é um conteúdo sem estruturação HTML abrindo pelo navegador. Agora vamos ver como esse conteúdo é todo estruturado com as tags do HTML. É uma diferença muito grande. A questão é como escrevemos isso para informar o navegador a estrutura da página como queremos. O X da questão são as tags. Tags são rótulos, etiquetas que a gente usa no HTML para informar o tipo de cada conteúdo. A tag é formada pelo sinal menor que, o nome da tag e o sinal maior que, como por exemplo esse H1 aqui. Esse exemplo é a tag de abertura. Quando queremos, por exemplo, dizer esse é o título da página, precisamos usar a tag para dizer onde começa o título e onde termina. Nesse caso, precisamos, antes do título, usar a tag de abertura, que é a que a gente viu, o H1, e no final do título, dizer que o título acaba ali. Nesse caso, a gente usa a tag de fechamento, que é igual a de abertura, só que ela tem uma barra para indicar que está finalizando aquele elemento ali. A gente pode ver aqui um exemplo com o H1, no qual a gente tem a tag de abertura, a gente tem o conteúdo aqui, o texto que vai dentro dessa tag, e a tag de fechamento, que indica o final desse título H1 aqui. Então, isso tudo junto forma o elemento, que pode ser entendido como a tag de abertura, a tag de fechamento e o conteúdo que vai no meio entre essas duas tags. Uma observação importante, nem todas as tags elas possuem fechamento, pois se ela não vai indicar o início e o fim do conteúdo, não vai envolver, ou melhor, delimitar algo, ela já é considerada o elemento completo por si só, como por exemplo essa tag img, que é a tag de imagem, a tag que a gente usa para colocar imagens nas páginas HTML, e que a gente indica dentro dela o endereço da imagem, que é o que a gente quer. Se a gente coloca uma tag de imagem, a gente quer colocar o endereço para o navegador saber onde buscar essa imagem e mostrar. Então a tag ela fica dessa forma aqui, img, o atributo src e o valor do atributo que é o endereço que a imagem se encontra, não sendo necessário fechar essa tag, pois o conteúdo já está dentro da tag, que é o endereço. Esses elementos podem ser chamados de elementos vazios, usando apenas a tag de abertura para representar. Esse exemplo da tag da imagem mostra uma coisa importante de ser usada em qualquer tipo de elemento, que a gente chama de atributo. No elemento imagem mostrado, o atributo foi o src. Os atributos são basicamente informações que a gente passa dentro da tag, dizendo uma característica ou um certo comportamento esperado para aquele elemento. Se queremos, por exemplo, dar uma identidade única para um elemento, a gente pode dizer da seguinte forma: H1, aqui o atributo id, esse é um atributo que dá uma identificação única para esse elemento. A gente coloca aqui o valor de igual, aspas duplas, e dentro das aspas duplas a gente coloca o valor que a gente quer dar para id, essa identificação do elemento. A estrutura do atributo é bem simples, como a gente viu.
No caso, você coloca dentro da tag, você dá um espaço depois do nome da tag, coloca o nome do atributo, como por exemplo id, coloca igual, aspas duplas e o valor do atributo dentro das aspas duplas. Existem atributos que podem ser usados de forma generalizada, servindo para qualquer tag do HTML, são chamados globais, e os atributos únicos para cada tag, que são os atributos específicos. Alguns atributos globais que a gente mais usa é o id, como a gente falou, que ele vai dar uma identificação única para cada elemento, e class, que vai classificar o elemento como parte de um grupo. Por exemplo, podemos dizer que h1 class, que é o atributo, e o valor desse atributo títulos. Nesse caso, informamos que esse h1 pertence a uma classe de elementos chamada títulos. E sempre que quisermos que um outro elemento da página tenha as mesmas características, atribuímos a ele a classe títulos. Veremos mais sobre atributos na medida que a gente for falando dos elementos. Um detalhe importante é ficarmos sempre atentos a seguir uma padronização do nosso código, deixá-lo sempre organizado e uniforme, pois poderíamos, por exemplo, usar letras maiúsculas nos nomes das tags como img e iria funcionar, mas não é indicado. O certo é usarmos sempre letras minúsculas. Outro exemplo são as aspas dos atributos. Se você utilizar aspas simples, como esse exemplo do H1, vai funcionar tanto quanto aspas duplas. E pode até funcionar em alguns casos sem aspas, mas é indicado que você mantenha um padrão sempre em seu código, utilizando aspas duplas nos atributos.